Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem, a saga do mestre. Bem, pessoal, hoje eu vou falar para todos vocês, principalmente aqueles balzacudos, trepeças, né? Os balzacudos, as balzactins, resumindo, os adolescentes, principalmente aqueles que irão votar pela primeira vez. Essa semana estamos em contagem regressiva para as eleições, ok? Só peço conscientização de todos vocês. Mas, como é a saga do mestre, eu vou relatar aqui uma saga que muitas pessoas falam, inclusive eu falo especificamente, dos anos 80, não é? Aquele glamour dos anos 80, né? Lembrando, se tem alguma palavra que você não está no seu vocabulário normal, então você coloca aí nos comentários que a gente, né, esclarece quais são, que palavra, qual o significado dela, ou então você vai no vocabulário, no dicionário, né, tem no YouTube aí, procure saber essas palavras, né? Principalmente hoje o vocabulário da juventude está muito escasso, está muito fraco, vamos dizer assim, né? No entender popular. Mas vamos lá. Nos anos 80, ele deve ter sido muito bom, por uma parte, para algumas pessoas, e ruim para outras pessoas, certo? Principalmente quem tinha que, de alguma forma, trabalhar para poder trazer a comida de casa. Eu vou relatar, hoje na saga do mestre, a minha forma de ver o mundo naquela época, certo? Nós estávamos passando por uma redemocratização. Estava tendo as diretas já, né? Fafá de Belém cantando lá, aquela história. Tancredo Neves, aquele outro Sarney, né? José Sarney, que mais à frente, né, viria a ser o presidente, porque presidente do Brasil, devido à questão da morte de Tancredo Neves. Então, eu estava nesse burburinho todo, certo? Eu estava muito ativo nessas questões. Obviamente, gente, que a redemocratização, essa questão das diretas já, aquilo vinha já há muito tempo. E, obviamente, que naquela época a gente não entendia tanto o processo. Tinha pessoas que tinham mais entendimento que eu. Mas assim, a gente queria algo melhor. Por quê? Porque todos os governos da ditadura, né, que para mim é regime militar, eu não vi, aliás, eu acho que o melhor governo para mim foi justamente o governo militar. Que eu era uma criança, quando eu de criança, né, eu já tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos, já era muito esperto. Sempre fui muito esperto, era abestalhado assim para briga de rua. Mas para entender que minha vida era muito boa, isso era fato. Certo? Eu não trabalhava, porque até os meus 10 anos eu não trabalhava. Eu não precisava pegar uma sacola ali, um carro de compra. Trabalhar em si eu não precisava, porque minha mãe, meu pai na época, né? Meu pai ficou até 7 anos com minha mãe. Quando eu tinha 7 anos eu lembro muito bem. E assim, tudo normal, a gente brincava, certo? Só que, quando foi de 7 anos para cima, minha mãe trabalhava na Toca do Índio, né? Que até hoje tem essa Toca do Índio, esse barzinho. E assim, mãe, eu já disse para vocês, mãe vendia almoço. E não deixava faltar as coisas aqui na minha casa, tá certo? Meu pai trabalhava de garçom, aquela coisa, zito, bar. E tudo bem, não faltou nada para mim. Só que, quando chegou em meus 10 anos de idade, minha mãe teve que se ausentar do bar. Ela já não queria ficar mais com o bar. E terminou o meu pai assumindo a Toca do Índio, que até hoje ele está lá na Toca do Índio, certo? Então,
Aí a minha vida deu uma guinada, porque a partir dos meus 10 anos de idade, eu comecei a entender que precisava trabalhar. Por quê? Na época, é, o governo, depois veio José Sarney. Sim, então, mas aí eu precisava trabalhar, então quer dizer, e eu vi minha mãe saiu da Toca do Índio e nós começamos a passar necessidades. Vi minha mãe muito magra, certo? E foram épocas difíceis, dificílimas. Por quê? Porque só tinha eu e meu irmão, o João Carlos, certo? Para poder fazer a coisa. Então eu não sabia fazer nada. Sempre fui um menino que tive tudo, do bom e do melhor. Isso aí eu não posso negar. Até meus 10 anos eu tive tudo do bom e do melhor. Então me vi ter que ir à praia, que era a única solução que tinha, vender amendoim. Foi quando eu comecei, de 10 para 11 anos, vender amendoim nos anos 80. Então, quer dizer, uma parte muito difícil, porque eu ia, na primeira vez, até lembro, quando nós descemos aqui, o amendoim duro, a gente não tinha nem ideia, eu e Carlinhos, assim, aqueles amendoins que era num tabuleiro de alho, pesadíssimo aquilo ali, certo? Feito uma alça que vinha aqui assim, a alça era feita de tapete, certo? Grosso, que vinha até aqui, segurava o tabuleiro de alho, e com aqueles amendoins feito um funilzinho, certo? Feito de um canudinho assim, parecia um sorvetinho. Então a gente fazia aquilo ali com amendoim torrado e cozinhado de um lado, torrado de outro, e íamos vender. Tanto é que na primeira vez que eu desci aqui, morto de vergonha, a gente percebeu que o amendoim estava muito duro, que nós não tínhamos ainda a técnica de cozinhar o amendoim em fogo de lenha, certo? E gastava um gasto terrível. E todo o dinheiro era muito pouco. Tudo era muito reduzido. Eu saí vamos dizer assim, do vinho para a água. Pura e simples. Então a gente voltou. Foi quando minha mãe disse assim, vai embora, venda. A gente está precisando de dinheiro. Só que vocês têm que entender o seguinte, que nesse decorrer de tempo que a minha mãe ficou dentro de casa, o dinheiro não rolava mais. Por quê? Porque minha mãe tinha dinheiro todos os dias. Ela trabalhava com almoço. Então o dinheiro era muito rotativo, ela tinha dinheiro todo dia. E a gente não tinha esse problema de dinheiro. Quando ela saiu do bar, que ela parou de trabalhar com almoço, então esse dinheiro começou a faltar. E meu amigo, quando falta dinheiro dentro de uma casa, é problema. Então o que acontece? A gente percebeu que o amendoim estava ruim, estava duro, voltamos, mãe disse, vai embora, eu quero dinheiro aqui. E aí a gente saiu, mais uma vez morto de vergonha, descemos aqui pela rua, as pessoas olhavam assim, porque o mestre, né, Iratã, vendendo amendoim, gente, não é feito hoje que você bota uma coisa d'água ali, você vai vender um amendoim na praia, um caldinho. Hoje é muito simples a coisa, mas antigamente não. Antigamente, naquela época, só tinha mesmo na praia o Marcelo, que era o negão Marcelo, certo? Que ele hoje tem uma barraca na beira da praia, a barraca do Marcelo, ele é muito conhecido aqui em Olinda, principalmente na praia do Bairro Novo. Tinha 2 irmãos gêmeos, altos, que eles vendiam esse amendoim também. E depois já apareceu eu e meu irmão, certo? Naquela época tinha um pouco de maloqueiro que tomava amendoim da gente também, que a gente tinha que se superar na praia, certo? Tinha muito maloqueiro, certo? E era normal, certo? Era uma coisa bem normal. Não tinha muito não, mas ainda tinha uma segurança, vamos dizer assim, e ainda nós tínhamos um respeito. Como cidadão, nós ainda tínhamos respeito. Por quê? Porque ainda era os anos 80. As diretas já, depois veio em 85,
foi que começaram as eleições, certo? Aí surgiu o tal do Sarney, que terrível, 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 certo? Para mim foi o pior presidente do Brasil. Para mim foi terrível. Eu quero ver o diabo, não quero ver aquele na minha frente, porque as necessidades foram enormes, enormes, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, a gente fica por aqui. Eu vou procurar fazer vídeos curtos, tá bom? E vou fazer muitos vídeos referente à questão da política. Por quê? Porque nós estamos vivenciando algo diferente, né? De 2018 para cá. Esse fenômeno, né, Bolsonaro, tá bom? Esse fenômeno do conservadorismo, tá certo? Que eu vou especificar um pouco mais na frente. Mas o vídeo fica aqui, a saga do mestre, dando só um iniciozinho, tá certo? De antemão, dá um like, compartilha, comenta o canal, o movimento seja homem, tá? A saga do mestre.